Oi! Hoje eu quero mostrar para vocês a touca verde que eu mostrei no outro vídeo e que tem o começo por baixo. Ela é um pouco diferente, na verdade ela é uma touca mais justa e muito fácil de fazer. E a gente pode variar os pontos dela. Na verdade eu fiz aqui com esse ponto, que tem vários nomes, eu até ri porque ele tem uma variação muito grande, mas a gente pode fazer com outros. Depois eu vou mostrar outros pontos que a gente pode usar com ela. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai começar a fazer é a nossa barrinha. Essa barrinha aqui, eu particularmente, eu não gosto muito de ter medidas prontas não, porque eu acho que a gente tem que medir realmente o que é mais confortável. Ela não é uma touca que fica muito justa, que atrapalha na hora de... Na verdade, por exemplo, esse tamanho que eu fiz aqui, eu fiz... coube em mim e no meu marido. Meu marido um pouco mais esticado, que ele tem a cabeça um pouco maior, mas coube e ficou muito boa. Então vamos começar. Primeiro a nossa barrinha. Então, eu usei para essa touca um novelo dessa Círculo Urbano que tem 110 metros. Ela é um fio um pouco mais grosso do que o normal, o que ajuda no rendimento. As agulhas que eu usei, na verdade, a gente tem opções. Na barrinha, para ficar um ponto mais justo e a sanfoninha ficar um pouquinho mais apertada e elástica, eu usei a agulha número 5. No ponto normal de subida, a gente pode usar a 8 ou a 9. Como eu queria ela mais fechadinha, eu usei a agulha número 8. Para o início da nossa touca, a gente vai fazer 6 correntinhas normais, porque ela é tecida nesse sentido. A gente vai fazer a barra, seis correntinhas, e aí a gente vai pegar, salta uma aqui e já começa na segunda, fazendo o ponto baixo. Então a nossa primeira carreira vão ser 5 pontos baixos. 2, 5 pontos baixos, contando com a nossa correntinha aqui que nós subimos. Na parte de trás, esse sempre vai ser o nosso avesso, a gente vai fazer pegando as 2 alcinhas ponto baixo. Mas primeiro, a gente sempre no começo de cada carreira vai fazer uma trancinha. Então, feita a nossa primeira trancinha, a gente vai pegar as 2 alcinhas e fazer 5 pontos baixos. Virando o nosso trabalho, uma trancinha. E agora, nessa que vai ser a parte da frente da nossa barra, a gente sempre vai pegar a alcinha de trás. E vamos fazer 5 pontos baixos. Pegando sempre a alcinha de trás. Lembrando que... Opa! Que a gente sempre começa com uma trancinha e no avesso a gente pega as 2 alças e na frente, na parte da frente, a gente pega só a alça de trás. Eu vou fazer um pouquinho aqui para mostrar para vocês qual que é a aparência que a gente vai tendo da nossa barra. Ela vai ficando uma sanfoninha. E essa sanfoninha, ela vai ficando mais elástica, o que a gente precisa para a nossa barra. Então, ó, na parte da frente... que a gente vai tendo esse efeito aqui, ó, a gente vai pegando sempre a alça de trás. E na parte, no avesso, no lado oposto, a gente vai pegando as 2 alças. E isso vai dar forma à nossa barrinha. Então, ó, no nosso lado direito, a gente vai tendo esses altos relevos que são porque a gente pega sempre a alcinha de trás. E na parte de trás, lembrando sempre da nossa trancinha, a gente vai pegando as 2 alças. Tá vendo, ó, 2 alcinhas, fazendo ponto baixo. A nossa barra, ela é toda em ponto baixo, o que é bem facinho, né, gente? E rende bem, porque
como ela é fininha, num minutinho a gente faz. Vou fazer mais essa aqui, vou mostrar e já volto com a barra toda pronta. Então, ó, lembrando, recapitulando, na frente a gente faz sempre uma trancinha e pega a alça de trás. E atrás a gente pega as duas alças. Então, nossa frente vai ficar com esse alto relevo e atrás dessa forma. Vou fazer aqui e volto com ela pronta já. Então, gente, uma coisa que eu queria comentar era sobre a barrinha. É muito fácil a gente errar e fazer o ponto pegando a perninha de trás da trancinha no nosso avesso e fazer pegando duas no direito. Então, prestem sempre atenção se está ficando com o desenho de sanfoninha certinho. Outra coisa também que eu queria comentar é que eu vi já, e quando me ensinaram, a pessoa falava em medidas da cabeça de gente adulta, de gente, de mulher, de homem. Eu acho guardar essas medidas muito ruim, assim. Eu sou bem prática e eu gosto muito quando a coisa a gente lembra fácil. Então, o que eu penso? A melhor coisa para fazer é realmente... sendo bem prática, se você tiver uma touca, você dá uma medida nela. Sendo mais prática ainda, faça um tanto que você vai conseguir circular a sua cabeça e sempre lembre que ela tem que ficar mais certinha, a sanfoninha, e você pode tirar uns 2 dedos da medida da sua cabeça, porque a sanfoninha ela estica, ela tem essa elasticidade. Então, eu penso que a melhor forma de guardar é essa. Ou você mexe na sua cabeça, vê se está confortável e tira 2 dedos. O que são 2 dedos? Praticamente são 2 sanfoninhas. Por quê? Porque na hora que ela ficar elástica e você fizer o fechamento, ela vai ficar mais certinha na sua cabeça e com o passar do tempo também, ela fica um pouco mais elástica. Outra coisa que eu queria comentar, que é para que você não perca pontos. Porque, por exemplo, como são poucos pontos, o ideal é sempre a gente contar. Então, se a gente fez no início lá 6 correntinhas, a gente sempre faz a nossa correntinha inicial antes de começar a fazer nossos 6 pontos, contem, porque é muito fácil da gente esquecer um ponto quando a gente vai ver ela tá afinando. Então, isso também é uma outra dica. Uma outra coisa que eu queria comentar é sobre a altura da nossa sanfoninha, da nossa barra. Eu gosto de uma barra que aparece mais. Tem pessoas que gostam da barra menor. E ainda a gente pode fazer um modelinho que vira a barra. Então, se a gente quer fazer um modelo para poder... E geralmente esse modelo que vira a barra eu vejo muito no modelo masculino. Porque essa touca aqui, esse modelo de touca, ela pode ser usada para homem e para mulher. Talvez sem o pompom para homem, né? Isso é bem a gosto. Mas tem muitas pessoas que viram essa barra. Então, é só você lembrar disso. Se você quiser que ela vire, você faz ela um pouquinho mais alta. Se você quiser ela normal, você faz ela pela metade e tentando sempre manter uma distância de uns 5 pontos, que eu acho que é o ideal. Menor do que isso, eu acho muito pequeno. Então, gente, para a gente fazer nosso fechamento, a gente pode fazer com a nossa própria agulha. Tem gente que faz com agulha de tapeceiro, eu acho muito prático a gente já fazer com ponto. E esse nosso fio aqui, a gente já vai unir fazendo o acabamento nele. Então, observem sempre que ele está do lado contrário. Então, olha, o que a gente vai fazer? A gente vai unir as duas pontas e com um ponto baixíssimo, que é aquele que a gente... leva a agulha e já traz de uma vez, ó. A gente vai fechando, pegando sempre 2 pontos. 2 pontos da nossa outra parte e 2 daqui. E fechando, ó. Tomem cuidado para não ficar muito justo, para não ficar apertado na hora de fazer o acabamento. E aí, ó, só para vocês verem, vai ficar como se fosse uma outra, tá vendo? O acabamento fica excelente, ó. De forma que depois você nem vai ver o que é a nossa sanfoninha e o que é a junção. Terminar aqui só para vocês verem como que a gente vai iniciar. Então, ó, no último ponto, a gente faz a mesma coisa. Nosso último ponto. Opa, que aqui ficou bem largo, deixa eu só fechar aqui. Ó, no último ponto. E a gente vai abrir e começar a trabalhar com a nossa touca com
fazendo pontos baixos em toda a circunferência. E tá vendo que eu já estou segurando o nosso rabinho de fio aqui, ó? Porque eu já faço o acabamento, eu já deixo ele rente aqui, ó, e vou trabalhando por cima dele, ó. Então aqui tomem cuidado também, porque tem outra dica. Tem pessoas que gostam de deixar a parte de cima mais fofinha. Então, para isso, a pessoa pode e você pode ir fazendo pontos baixos, em toda a circunferência, mas pode até fazer alguns aumentos para ela ficar mais cheinha. No caso aqui, eu não vou fazer aumento, eu estou fazendo praticamente um ponto baixo em cada um, e a gente vai seguindo a circunferência. Eu estou fazendo pequenininho assim, só porque são etapas, mas, claro, é evidente que você vai fazer maior, né? Então, o que acontece? Ó, a gente vai fazer a circunferência da nossa touca aqui, ó, toda em ponto baixo. E se você quiser ela mais certinha, você faz um ponto sobre ponto. Ou se você quiser mais folgadinha, você pode fazer alguns aumentos. Eu, particularmente, como a gente vai trocar de agulha na sequência, a gente vai colocar uma agulha mais grossa, eu entendo que o primeiro ponto é interessante a gente fazer com a mesma agulha e fazer ele ponto sobre ponto. Na próxima, a gente vai trocar para a agulha número 8, então ela já vai ficar mais larguinha, mais soltinha mesmo, naturalmente. Bom, fiz aqui, gente, a nossa barra, fiz ela já no tamanho normal, um tamanho maior até, um tamanho que pode ser para uma touca masculina. Fiz, tá vendo? Olha, em toda a circunferência, o ponto baixo. Esse aqui, como é uma touca masculina, eu já fiz fazendo alguns aumentos. Ela vai ficar mais soltinha aqui em cima. E uni aqui a nossa primeira carreira, com um ponto baixíssimo. A partir de agora, a gente escolhe o ponto que a gente quer fazer. Nesse ponto aqui, eu vou fazer o mesmo dessa touca, que é um ponto muito fácil, mas ele é bem fechadinho e ele é bem grossinho. Então, fica uma touca bem estruturada. Vamos lá. Então, olha, a gente vai dar uma laçada, passa no nosso trabalho, dá outra laçada, ficamos com 3 malhas, outra laçada, mais uma vez no mesmo local e ficamos com 5. E aí, tiramos todas de uma vez. No final, a gente dá uma correntinha. Esse é o nosso ponto. Então, vamos de novo. Uma laçada, a gente vai soltar um ponto na nossa base, vamos para o outro, outra laçada, ficamos com 3, mais uma laçada, ficamos com 4 e buscamos mais uma vez no ponto, no mesmo local, ficamos com 5. Tiramos todas de uma vez e fazemos uma correntinha. E assim é o nosso ponto, ó, uma laçada, solta um ponto, vai para o próximo, mais uma, aí mais uma laçada, ficamos com 4, no mesmo local, mais uma, e tiramos todos. Quando a gente for fazendo isso, tá vendo? Olha, às vezes, se a gente faz um ponto muito justo, porque a gente está fazendo com lã, ele fica muito difícil de tirar todos. Então, o ideal é que a gente sempre dê uma alturinha. Então, vamos lá, ó, pula um ponto de base, vamos para o próximo, busca uma laçada 3, outra laçada na agulha, no mesmo local, ficamos com 5. E o ideal é a gente sempre dar uma alturinha para ficar fácil de tirar, ó. Tiramos uma correntinha. Nosso ponto, ele é todo assim, estruturado dessa forma. Uma laçada, solta um ponto de base, vai para o próximo, busca mais um, fica com 3 malhas, mais uma laçada no mesmo local, busca mais um, tira todos e uma trancinha. E assim vamos, olha, solta um até o final. Eu vou fazer essa carreira toda e vou voltar na segunda carreira para mostrar para vocês. Cheguei aqui no final da minha última, né, da primeira carreira, fiz todos os pontos e agora eu vou unir. Nós temos aqui, ó, aquela correntinha do início. Então, geralmente, a gente une nela, ó, e com um ponto baixíssimo. O que nós temos aqui? A gente tem esse quadradinho vago. É nele que a gente vai fazer nosso próximo ponto. E sempre a gente vai fazer agora alternando. Então, a gente vai pular o ponto de base que está
com um ponto na carreira anterior e vamos para o nosso buraquinho que está vago. E nós vamos preenchendo. Então, vai ficar alternado. Vou até trazer a touca aqui, ó, para vocês verem, tá vendo? Olha, os pontos são desencontrados. E é exatamente isso que a gente vai fazer na nossa próxima carreira. Então, nessa carreira aqui, ó, eu já vou fazer um ponto, ó. Vou fazer uma correntinha, vou dar uma laçada, passo lá embaixo, já pego. Tomem cuidado, tá vendo? A gente sempre tem que dar a alturinha para não ficar difícil na hora da gente tirar, ó. Estou com 3, dou mais uma laçada, 5, e tiro tudo da agulha. E faço uma correntinha. Vou para o meu próximo. Meu próximo é no meu ponto que está vago, né? Nesse quadradinho vago. E vou fazendo o nosso ponto. 5, dando a alturinha para ficar fácil de tirar da agulha. Às vezes, tá vendo? Olha, eu tenho essa mania de deixar o ponto muito justo. E ele pode ficar difícil de tirar. Então, vão trabalhando com isso, ó, sempre dando uma alturinha no ponto, ó, na hora de dar as laçadas. Tira todos e faz a correntinha. Assim até o final, trabalhando um em cada espaço. Eu vou fazer aqui e a gente volta mais em cima para me mostrar como que a gente faz o acabamento. Terminando aqui nossas duas carreiras, eu quero mostrar para vocês como que a gente faz o fechamento, né? Então, imagine que essa aqui, ó, é a nossa última carreira. Eu vou até usar uma outra touca de uma outra cor só para vocês verem. Mas usando a nossa mesma aqui, ó, o que a gente vai fazer? Na última carreira, quando a gente terminar, nessa aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. 10 carreiras depois da nossa base. E esse tamanho aqui é um tamanho para um adulto, tanto homem quanto mulher. Então, depois que a gente fizer 10 carreiras, a gente faz a nossa união aqui. Só que no final, a gente faz ponto baixíssimo para fazer um acabamento melhor para a gente costurar. Eu vou fazer aqui o acabamento final só para vocês verem como vai ficar e volto com a outra touca só para a gente fazer o acabamento e para vocês verem como fica esse finalzinho aqui. Como eu tinha comentado, eu vou usar essa aqui, que é de outro modelo, de outro ponto, mas que é o mesmo princípio. A última carreira, a gente vai fazer de ponto baixíssimo para dar um acabamento mais fininho, né? Na verdade, a gente cria uma trancinha mais grossinha na ponta e depois a gente usa a agulha de tapeceiro mesmo para fechar. Tem algumas pessoas que usam a própria agulha de crochê, mas eu acho que para ela ficar mais franzidinha, mais bonitinha, eu gosto de fazer com a agulha de tapeceiro. Então, vamos lá. Geralmente, o primeiro, a gente faz ponto baixíssimos e vamos terminar a nossa touca toda com o ponto baixíssimo. Antes desse ponto baixíssimo, dependendo do ponto, você pode colocar um ponto baixo. Aí vai do seu gosto mesmo, a gente pode fazer um ponto baixo e depois usar o baixíssimo. Eu já acho que quando chegar na altura, a gente faz o ponto baixíssimo, na circunferência toda da touca, e depois a gente vai usar essas correntinhas aqui para fazer o fechamento dela na mão mesmo, né? Com a agulha de tapeceiro. Eu acho que fica um acabamento bacana e bem fácil de fazer. Então, terminando aqui. Só para vocês verem como que vai ficar, como a gente faz o fechamento. Usando mesmo a agulha de tapeceiro, a gente começa e vai Eu vou dar um nó simples aqui, só para vocês verem, mas o ideal é a gente fazer ela bem marcada. É porque eu não vou terminar ela realmente. E a gente vai fazendo zigue-zague dentro da nossa trancinha até o final de toda a circunferência. É um acabamento muito simples, tem muitas formas de fazer o acabamento, mas esse aqui eu acho que é o que vai dar, para quem está iniciando, a melhor referência. Então, gente, olha, depois que eu fiz todo o meu ponto baixíssimo em torno da última carreira, eu puxei toda a minha linha e agora, o que eu vou fazer? Eu vou literalmente pegando os pontos de um lado e de outro
para fechar esse buraquinho que fica aqui, como eu tinha comentado. Se eu vou colocar o pompom, se é uma touca feminina e fica lindo com pompom, esse acabamento aqui, ele pode ficar um pouco mais, né, sem tanto detalhe. Mas geralmente a gente faz de um lado para o outro, de um lado para o outro, de forma que não apareça a linha. Agora, se ela é uma touca masculina, tomem cuidado com esse acabamento para ele não ficar um acabamento grosseiro. Mas é isso, ó, de um lado por outro até fechar todo e ela fica com franzido lindo.